O Imóveis Cast de hoje está de casa nova, mas é temporária. A gente veio lá do Rio até São Paulo para receber uma convidada muito especial, que a gente está muito feliz e tem um conteúdo riquíssimo e muito pouco explorado no mercado imobiliário. Ela é advogada e em determinado momento da carreira dela, ela entendeu que existia uma oportunidade imensa no mercado de leilão de imóveis. Estamos com Priscila Perini. Muito obrigada. Que isso, gente. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar com vocês aqui para que a gente grave esse podcast e ensinar, né, um pouco mais para as pessoas sobre os leilões de imóveis. Eu preciso falar que eu sou do mercado há 13 anos e eu tinha preconceitos. Eu quero mexer nisso aqui exatamente para aprender e entender o que é realmente, onde a gente tem que prestar atenção. Se para corretor é um mercado que realmente não é explorado. E a gente tem muita gente que assiste a gente também, que é cliente, né? Que vem do lado Casal de Carvalho como corretores, efetivamente. Então, acho que a gente consegue explorar bastante para os dois lados, né? Para quem nos segue como referência e para quem nos segue como profissional, realmente. Mas antes da gente entrar, de fato, no leilão, eu vou querer começar conhecendo a Priscila, né? Então, tanto pessoal quanto profissional, fala um pouquinho de você pra gente. Tá, eu sou advogada, fiz faculdade na UFRJ, então morei a vida inteira praticamente no Rio. Conterrânea, não. Exato. E aí, durante a faculdade, eu falo que eu dei sorte, porque literalmente eu dei sorte, né? O mercado de leilão, ele não é inexplorado para a população só. Ele é bem desconhecido para advogado também. Então, tem gente que acha, né, que advogado sabe tudo sobre leilão e não. Eu falo por experiência própria, a maioria dos meus amigos, dos advogados que eu conheço, que não atuam com o mercado de leilão, também não sabem como funciona, não sabem avaliar e tudo mais. Então, eu dei sorte no meu primeiro estágio na faculdade trabalhar com um advogado que prestava consultoria para investidores. E aí, naquele momento, eu acompanhei uma arrematação. Minha mãe é corretora de imóveis no Rio de Janeiro. Isso a gente já não sabia, tá vendo? Então, eu tinha plena noção, assim, de como estava o mercado imobiliário, porque eu sempre acompanhei a minha mãe, sempre gostei muito de imóvel, então sempre que tinha uma oportunidade eu acompanhava a visita, estava sempre junto, e sabia os preços do mercado imobiliário, até o momento que eu vi a primeira arrematação, que foi um negócio surreal comparado com o que tinha. Foi uma de Copacabana, não foi? Foi uma de Copacabana. Aí, ó. Se preparou. Um dos poucos... Era uma casa, né? Mas o interesse dele era no terreno, transversal ali a Toneleiro, né? Um dos poucos que ainda existiam. E aí ele arrematou por um pouco mais de R$200 mil. E naquela época o Rio de Janeiro vivia um boom imobiliário. Os imóveis estavam com preços muito esticados no Rio. E um kitnet em Copacabana estava quase na faixa de R$1 milhão. E aí ele arrematou um terreno muito bom, né, que tinha uma casa também, mas o interesse dele era botar a casa abaixo para construir. Só o terreno já valia algo muito além do que os 200 que ele tinha quitado no leilão. E aí eu enxerguei a oportunidade que existia ali de conciliar os dois caminhos, né? Os imóveis que eu sempre gostei muito e o lado jurídico de conseguir aplicar ali o meu conhecimento nesse mercado também. Quer perguntar? Posso continuar? Continua. Então vamos. Do momento que você enxerga essa oportunidade, até de fato começar a ter uma carreira, né, vinculada a leilão de imóveis, o que aconteceu neste meio tempo? Porque é o que você citou, né? É algo desconhecido para todo mundo. Então, eu imagino que você teve que correr atrás de algumas coisas aí. Como é que foi essa jornada? Não, como eu falei, eu estava no meu primeiro estágio, então estava no segundo ou terceiro período da faculdade. Eu tive anos aí para concluir, né, os 5 anos de faculdade. Depois da faculdade, eu ainda não segui totalmente para esse ramo. Quem sai de faculdade de Direito tem muita cabeça de concurso público, então eu também tinha essa cabeça, fiquei um tempo aí focada nisso. E aí depois eu parei para pensar e falei, não faz o menor sentido. Eu tenho um mercado aí inexplorado, com conhecimento que eu adquiri na prática, acompanhando as arrematações, vou seguir por esse caminho. E aí comecei por esse caminho e hoje em dia estou aí com várias arrematações próprias, né, além de serviço para terceiros, faço minhas próprias arrematações e sempre lucrando com esse mercado. 100% focada nisso hoje em dia. Como é que foi a sua primeira arrematação? Pessoal? Tanto faz. A primeira da carreira, a primeira pessoal? Enfim, acho que a que mais marca é a pessoal, né? Que você está então comprando pra... Apesar de já ter participado de vários leilões antes, a emoção foi completamente diferente. Porque aí é sua, né? Já tem aquela... medo diferente também. Imagina. Que o risco cresce muito. Você começa a parar com todas as... O leilão, por si só, ele tem uma adrenalina, né? Você nunca sabe quem está competindo. Hoje em dia, os leilões são online. Então, você está no computador e as pessoas estão em olho. Você não está olhando para as pessoas. Você não sabe até que ponto elas estão dispostas a pagar naquele imóvel. Se o seu vai além, você vai ganhar. Então, tem uma adrenalina de
minuto a minuto ali, lance após lance. E aí a adrenalina no meu primeiro leilão foi enorme, assim, pessoal. Apesar de ter vasta experiência, ter tranquilidade com aquela documentação, tinha aquela ansiedade de será que vou ganhar, será que não vou ganhar? E aí, o primeiro leilão eu venci, né? Uma coisa importante de falar é que a gente não ganha todos os leilões que a gente participa. Claro, Se alguém falar isso é porque a pessoa não tem nenhum objetivo definido. E o meu primeiro, para pessoal, eu ganhei. Então foi uma emoção ali, fiquei muito feliz e deu tudo certo com a venda depois, lucro, e aí depois eu fui seguindo no leilão após leilão. E eu acho que uma pergunta primeira, e eu acho que a gente já tem que começar nisso logo, tanto de corretores quanto de clientes, é realmente a burocracia desse processo. É muito normal a gente pensar assim, eu vou demorar para tirar alguém de lá de dentro, eu não sei como é que tá, eu não sei como é que tá o estado. Abre um pouquinho disso pra gente, assim, porque como eu te disse, eu trabalho nesse mercado há bastante tempo e esses receios, eles acontecem também. Eu preciso confessar que cliente já me perguntou, vocês trabalham? Eu falei, não, isso não vale a pena. E é importante, a gente preza muito por essa questão de conhecimento. Isso aqui é isso, inclusive, o nosso objetivo é trazer conhecimento para o mercado. Sobre leilões, realmente é burocrático, imagino que isso não deixa de ser, mas quais são realmente esses riscos que existem, o que tem que se atentar antes de entrar? Abre um pouquinho disso pra gente. O mercado de leilão é recheado de mitos, né? Então as pessoas espalham vários mitos. Eu devo ter falado uns 3 só na pergunta aqui. As pessoas espalham vários mitos, às vezes que nem aconteceu com ela ou com alguém próximo, mas é aquilo, escutou de alguém, vem repetindo e tal, e não para pensar naquilo, né? Sempre que eu gosto de falar do mercado de leilões, eu primeiro começo com uma reflexão. Esse mercado é tomado pelos investidores. Uhum. Tem gente que compra para moradia? Tem, mas comparado com os investidores, é muito pequeno, é um percentual muito pequeno. Até mesmo pela forma de pagamento, né? Muito brasileiro compra de outra forma, assim. Então... Mas no leilão também tem possibilidade de financiamento. Possibilidade, isso. Uhum. E aí, a reflexão é a seguinte, investidor nenhum quer ficar com o dinheiro preso. Para o investidor é péssimo que ele bote o dinheiro numa aplicação, não tenha liquidez, né? E não consiga rodar, girar o lucro ali. Então, se o mercado é tomado por investidores, já fica aí uma pulga atrás na orelha das pessoas, né? Por que o investidor está investindo nesse mercado se existem esses vários mitos aí que as pessoas espalham? Então, sim, se parar para pensar um pouquinho, já percebe que não é bem assim que funciona, né? E aí, uma série de mitos que a gente consegue quebrando. O principal mito que falam sobre os leilões é a desocupação. Sim. Parece que todo mundo conhece alguém que já teve com problema para desocupar imóvel de leilão, e eu garanto que uma análise prévia bem feita, a desocupação acontece tranquilamente. Uhum. A média das minhas arrematações e das arrematações que eu acompanho gira em 12 meses da arrematação até a venda. Eu, pessoalmente, só tive um imóvel que passou desse prazo. Foi um imóvel no meio da pandemia, um condomínio que a síndica proibiu a entrada de corretor e de interessado em comprar. Então, eu fiquei 2, 3 meses sem conseguir mostrar o imóvel. Mas você não está falando nem na desocupação, você está falando na venda da operação. É que o ciclo completo eu consigo fechar, via de regra, em 12 meses, da arrematação até a venda. E, dentro disso, a gente passa pela arrematação, passa pela desocupação, regulariza a documentação, realiza a reforma, pequenos reparos e o tempo necessário para encontrar um comprador. Uhum. Então, em 12 meses. Então, isso por si só já quebra aquilo, né? Que a pessoa acha que vai ficar 2, 3 anos para desocupar. A gente, hoje em dia, tem uma legislação que é toda voltada para proteger o arrematante. Sim. Então, o Código de Processo Civil, por exemplo, que é o que está valendo hoje em dia, ele é de 2015, começou a valer em 2016. Ele trouxe várias alterações para o mercado de leilão, todas para proteger o arrematante. Todo apartamento, enfim, casa, imóvel que vai para leilão está ocupado, né? Exato, tem os desocupados também. Tem. Só que aí o desocupado ele tem uma questão a mais. Como as pessoas, no geral, têm muito medo da ocupação, o leiloeiro ele sabe disso. Então, ele vai lá e coloca uma tarja gigante desocupado no imóvel para atrair esse público que tem medo da desocupação. Aí, o que acontece com o leilão? O preço sobe. Então, você vai aproveitar desconto em relação ao mercado tradicional? Vai, mas não tanto. Só que não tanto como se você não tivesse esse medo na sua cabeça e conseguisse ali entrar em várias oportunidades. Você falou sobre uma análise prévia ali, uma auditoria inicial sobre isso. Tem alguma dicasinha de o que é fundamental para evitar esse tempo mais longo, digamos assim, da desocupação? O primeiro passo é entender que a gente entra no leilão por desconto, mas não é só o desconto que interessa. Então, o primeiro passo para você errar é se você ficar focado só no desconto. É óbvio que o desconto é o determinante, mas você precisa analisar a documentação. E depois é partir para a análise da documentação do imóvel, né, a matrícula do imóvel, analisar ali os ônus que existem, o edital do leilão. Então, todo
leilão tem um edital, que é o documento central ali, vai trazer as regras daquele leilão específico. Então você precisa ler o edital com bastante atenção, verificar lá se tem a possibilidade sobre alguma dívida de condomínio IPTU pro arrematante, ou se vai ser tudo quitado até a data do leilão. Então é um passo assim de uma análise da documentação em si do imóvel e do leilão. E depois disso, como é que se segue? Vou pro leilão de fato, arrematei. E aí, como é que eu sigo? Num processo, né? De forma muito geral, assim, mas como é que acontece? O passo seguinte, a arrematação em leilão, o leiloeiro elabora um documento, que é o auto de arrematação, consolidando as documentações do leilão, os dados do arrematante, né? Ali do preço que foi pago, como que vai ser o pagamento, se vai ser à vista, com financiamento, parcelamento. E aí depois muda a depender da modalidade de leilão. A gente tem 2 modalidades de leilão, né? Um é o extrajudicial e o outro é o judicial. O extrajudicial é o que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. Apesar de que não é necessariamente um banco que vai realizar, mas ficou comum porque 90% dos casos são realizados por bancos, né? Principalmente por um contrato de financiamento que não foi quitado, que tinha uma garantia de alienação fiduciária. E o outro é um leilão judicial, que é por ordem do Poder Judiciário dentro de um processo judicial. No leilão extrajudicial, a documentação ela é igual ao mercado imobiliário tradicional. Então, se foi à vista, vai ter escritura. Se foi financiado, vai ter contrato de financiamento, né? Escritura ou contrato de financiamento apresentados ao cartório de imóveis, registro no nome da matrícula, registro no nome do arrematante da matrícula. Sim. No leilão judicial, a diferença é que não tem nem escritura nem contrato de financiamento. Vai ter uma carta de arrematação. É um documento que o juiz manda expedir e substitui a escritura, né, nos termos da lei, também deve ser apresentado ao cartório de imóveis para o registro em nome do arrematante, né? E nesse momento, como o público de vocês é focado em corretor, eu sei que não tem essa dúvida, mas quando eu falo isso para galera que não tem conhecimento ali de documentação de imóvel... Não, aí é um mito do lado de cá. Tem muita dúvida de documentação Não, de corretor sim. também. Ah, sim. É que às vezes quando eu falo isso, que no leilão judicial não tem escritura, tem carta de arrematação, tem gente que acha, então a documentação não é regular. Só que as pessoas confundem escritura com matrícula, né? Sim. O documento do imóvel é a matrícula. A escritura nada mais é do que um contrato de compra e venda que a lei coloca que precisa ser feito em um cartório acima de 30 salários mínimos, mas o documento é a matrícula. Então, o objetivo de toda compra, de toda transação... passe pro nome do novo proprietário. Exatamente, é isso. Então, não tem nenhum ônus no leilão judicial por não existir escritura, e sim a carta de arrematação. Eu já tenho Aí várias segue perguntas. a parte da documentação. Falei que eu ia aprender, olha, eu já tenho várias perguntas. Vamos lá. A gente trabalha com venda, né? Exclusivamente com venda. Então, assim, num processo normal, quando você faz a venda de um apartamento, para ser seguro, porque também tem várias formas de fazer no mercado, a gente sempre gosta de já ter a carta de crédito pré-aprovada ou aprovada, dependendo do banco, já na nossa mão, do cliente, para fazer, de fato, uma operação fechada, segura, né? Quando a gente fala de leilão, tem muito... Se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque eu já falei que eu tô aprendendo. Tem muita gente que eu acho que compra, inclusive, à vista. É um mercado de investimento, né? Gira muito dinheiro, então tem muita gente que compra à vista. Se a pessoa vai comprar financiado, o processo é exatamente igual a comprar um apartamento? E como que funciona? Porque assim, quando eu escolho um apartamento, eu já tenho um imóvel, tenho um contrato de compra e venda assinado e peço para o banco, né? Ou pelo menos eu já avalio com o valor do imóvel. O leilão eu não tenho o valor final. Sim. Então, como é que funciona isso para eu conseguir o financiamento do banco, assim? Como é que é? A diferença de um leilão com arrematação financiada, que é possível no leilão extrajudicial, para o mercado imobiliário tradicional, é essa que você falou, né? A gente não tem ali o valor final do imóvel e nada garante também que aquela arrematação vai ser concluída pelo interessado. Pode ser que passe ali da margem dele. O que é muito importante de fazer, sempre que você espera contar com financiamento para uma arrematação que possibilita isso, é verificar a margem de crédito que você pode utilizar. Porque... Eu achei que você ia me responder algo parecido, então tô entendendo. Porque imagina que a pessoa quer arrematar um imóvel que ela está disposta a pagar até R$1 milhão, mas ela ganha um salário mínimo. Não vai rolar, né? Então, precisa ser algo que tenha ali uma análise prévia, até para evitar que as pessoas se aventurem e prejudiquem o trâmite do leilão por algo que não ia rolar, que ia ser inviável. Esse trâmite de analisar a margem antes do leilão, ele é tranquilo, porque os bancos, eles leiloam por leiloeiros. A maioria dos bancos já passa para o leiloeiro os critérios. Ó, esse precisa de tal margem, né? A primeira parcela daria por volta de tanto, a última por volta de tanto, e aí você consegue pré-aprovar o seu crédito junto com o leiloeiro por telefone ou por e-mail. Então, bem tranquilo.
porque você faz essa análise e fica seguro de que você está participando de um leilão, você espera contar com financiamento e você tem a sua margem aprovada. Se por acaso der alguma coisa errada, você fez esse passo para se proteger de que você não vai ser punido por não honrar com a arrematação. Então é um passo muito importante para quem quer. Isso só é possível no extrajudicial Financiamento, sim. com o banco do financiamento, então, ou não. A O banco regra da- é que você precisa financiar com o banco que está levando o imóvel a leilão. Existe banco que possibilita o financiamento com outro banco, né, de escolha do arrematante, mas aí colocam geralmente que isso vai ser possível quando o imóvel está desocupado. Tá bom. Então, realmente, a regra é você participou do leilão do Santander, você vai financiar com o Santander. E quando eu tô falando do judicial, pagamento à vista. À vista ou parcelado, possibilidade de financiamento não tem. Recursos próprios. É. isso. Tá. Aí tem uma diferençazinha que no parcelamento do leilão judicial, ele tem alguns pontos que são benéficos, né? Apesar de ser bem diferente de um financiamento em 360, 420 meses, o máximo de parcela são 30, com um mínimo de 25% de entrada. Só que não tem juros nesse parcelamento. Então, só tem correção monetária das parcelas, para que ninguém seja prejudicado, mas não tem juros e não tem análise de crédito. Então, nesse caso aí, facilitado. se uma pessoa com salário mínimo, né, quiser arrematar um imóvel de 1 milhão, o juiz em momento nenhum vai falar, você não tem condições de arcar, vai homologar ali, né, dependendo das condições do leilão, vai homologar aquele parcelamento. Aí é Aí- risco Como da tem risco, pessoa, sim, de ter se ela essa vai dúvida. conseguir arcar ou não. E a documentação, ela segue imediatamente, então por mais que eu tenha parcelado em 30 meses, por exemplo, no seu exemplo, a documentação ela segue, eu tenho a carta de arrematação, eu consigo Normalmente. mudar a matrícula sem problema nenhum. Sim. Sem alienação nenhuma. no A imóvel. diferença do judicial é que não vai ter uma alienação fiduciária como garantia. Vai ter uma hipoteca diretamente com o Tá Poder bom. Judiciário. Você pega a depois carta de eu quito e arrematação, baixo a entra. hipoteca. Exatamente. Pega a carta de arrematação, a hipoteca, bota no Tô matrícula. começando a ficar até com vontade de Eu tinha ver uns certeza. leilões O acontecer. meu comentário ia ser segunda-feira, a gente vai chegar no Rio e vai falar, vamos comprar o imóvel de leilão? Eu não tinha nem dúvida dessa parte. Vamos continuar nessa linha de pensar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa, não claro, sei se meu tem amor. alguma coisa. Porque assim, e aí eu vou me colocar no lugar de quem está assistindo, né? Para fazer essa pergunta. Tanto cliente quanto corretor. Você tem uma formação muito propícia Era a minha para... pergunta. Ah, que A bom. gente está em sintonia. Você tem uma formação muito propícia, digamos assim, para essa análise de risco e para entender toda essa questão da documentação, né? Então, é lógico, a gente sempre vai indicar procurar um profissional, né? Mas fora essa indicação, se eu sou cliente, consumidor final, digamos assim, e quero comprar e não tem essa bagagem, tem alguma coisa antes, ou enfim, que substitua de alguma forma eu contratar um profissional? E se eu sou corretor, como é que eu conduzo o meu cliente, por exemplo, nessa segurança? Como é que acontece? De uma forma ou de outra, né, seja o próprio consumidor final arrematando um imóvel em leilão ou um corretor, né, prestando assessoria para esse cliente, basta conhecimento para fazer uma arrematação segura. Né? Eu até comentei no começo aqui que as pessoas acham que É muito difícil. que advogado é advogado, então vai saber analisar. E não é assim. É realmente um mercado muito desconhecido, até mesmo para quem faz parte do meio jurídico. E aí, adquirir conhecimento resolve esse problema. E não é algo surreal. É óbvio que no primeiro momento, né, vão existir ali termos jurídicos que, para a maioria das pessoas, Que devem se repetir também nos desconhecido, processos. só que se depois vira- repetem muito, né? Então, é a dificuldade de qualquer coisa que você vai começar a estudar. Sim. E começar a fazer, né? Porque na Exato. prática também... Exato. Então, a primeira vez vai ter um termo lá que você não conhece, na segunda você vai encontrar aquele termo, você vai lembrar de forma muito mais rápida qual é a consequência daquele termo, na terceira já está automático a consequência daquele termo na sua cabeça. Então, isso como qualquer outro mercado. O requisito para que você participe de um leilão é ser maior de idade e estar na livre administração dos seus bens. Então, basta isso, que é bem simples, tranquilo, tá? né? Uhum. A forma de participar do leilão hoje em dia ela é muito facilitada, porque é um leilão online, então basicamente você oferece lances com cliques no seu mouse e conclui a parte ali do leilão em si, toda de forma eletrônica. Então é conhecimento para saber analisar a documentação. E aí qualquer pessoa consegue aprender, desde que se dedique a aprender, como em qualquer outro ramo da vida. Corretor de imóveis, eu particularmente acho que tem uma grande vantagem se especializar nessa área para prestar consultoria para terceiros, porque está em contato diário
com gente que quer comprar imóvel. Uhum. Então, às vezes, tem gente que quer começar nesse mercado. E também já conhece, ou pelo menos deveria conhecer a documentação de uma forma muito E a região fluida, também, né? Ela É. disse que um dos exemplos da primeira arrematação dela é que ela Copacabana. sabia que naquela região o valor era maior. Então, se vê o leilão, vê uma oportunidade, você fala, Sabe caramba, identificar na hora, É. né? eu preciso apresentar isso aqui pro meu cliente. E acho que a maior dificuldade de quem está começando nesse meio, né, que já tem o conhecimento necessário para prestar esse serviço, é conseguir o cliente. Então, o corretor ele já Uhum. está ali com esse caminho Já tem metade do caminho na frente. exato. Então, eu acho que todo corretor tinha que colocar esse leque aí de possibilidade, né, ampliar a área de atuação para realmente prestar esse serviço. E aí, estudando com o conhecimento necessário, consegue analisar toda a parte da documentação, né? Para corretor ainda fica facilitado essa parte de matrícula, de ônus que Uhum. recaem ali. Pelo menos deveria, né? Ficar Deveria. facilitado. Não, porque tem muito corretor, ainda mais que estão começando no mercado, etc., que ainda tem uma certa dificuldade Sim, com sim. isso, né? Por isso que eu coloquei dessa Sim. forma. É. Mas é isso, deveria, E vai aí- acostumando. E aí vai incluir a parte da análise do leilão em si, né? Do edital, se for um leilão judicial, da parte do processo. Mas é a dificuldade inicial que você, com estudo contínuo ali, consegue superar tranquilamente. A minha pergunta era exatamente essa, né? Eu, sendo corretor, vale a pena me especializar e eu consigo fazer sozinho ou se eu ainda assim vou precisar de um advogado? Acho que sua pergunta respondeu essa. E como eu ganho dinheiro sendo corretor nisso? Como que eu Boa essa pergunta, coloco o meu serviço? Porque assim, eu tenho cliente, mas concorda comigo que esse cliente ele também pode ir direto e de alguma forma fazer, Sim. né? Como que eu consigo monetizar isso como comissão? É isso A que importa, regra né? Vamos do mercado para consultoria é de 7 a 10% do valor da arrematação, de cada arrematação, para Uhum. seguir da análise prévia até a desocupação e regularizar a documentação. Já tem corretor desligando agora e botando num vídeo de como faz. Como arrecadar. Então, assim, a regra das consultorias não é realizar a reforma, cuidar de parte de reforma, alguma coisa que precise resolver no apartamento, e nem da venda. É a operação, né? É a de- operação do leilão em si, até finalizar, né, seja com a desocupação ou com a documentação, que acontecer por último. Né, que às vezes a gente Ó, desocupa. corretor, então você ainda tem uma oportunidade de, além disso, já que essa é a regra, ainda trabalhar a venda. Ó, O corretor ainda pode pegar aquele imóvel ali E e tentar vender. trabalhar a venda em cima dele e ainda ganhar mais a comissão na venda, né? É. Então, assim, a regra do mercado é essa, de 7 a 10% do valor da arrematação para realizar o trâmite ali do leilão em Da si. operação. vamos estigar um pouquinho mais o corretor? Não, e deixa eu só complementar isso, porque assim, eu falei do cliente também, né? Só que o cliente normalmente é um investidor. E eu penso em investidor esse como uma trabalho, pessoa né? que tem o seu emprego, tem o seu dia a dia, ele não tem a gente Essa tem um amigo, inclusive, disponibilidade, esse que trabalho. fala um pouco, a gente conversa um pouco sobre leilão, ele sem dúvida nenhuma vai assistir a gente nesse episódio muito bem, e ele fala, cara, eu não consigo ficar acompanhando, não dá pra ficar vendo tudo que tem, qual é a oportunidade, não tenho conhecimento de localização, então eu acho que ter um profissional nessa hora é muito importante, alguém que conhece muito do processo e do mercado imobiliário ajuda muito nessa operação. Tem um ponto que é interessante, né? O leilão é uma ótima forma de investimento, seguro, porque você está comprando um imóvel com bastante desconto, né? Então você consegue aplicar um desconto na venda para acontecer uma venda rápida e ainda assim lucrar alto. Uhum. Não é um investimento volátil, então o preço não muda de um dia para o outro. Provavelmente aí num ciclo de 12 meses, você tem um cenário ali do que de fato você pode esperar com a compra e a venda daquele imóvel. Só que dá trabalho, né? Isso é inegável. Então, é um negócio. Não é só um investimento puro e simples, como comprar um fundo imobiliário, comprar uma ação que você compra e vende com um clique Uhum. na hora ali que você entrar, né, na sua corretora. Então, o leilão ele dá trabalho. Para que ele seja 100% investimento, a forma seria você contratar alguém para realizar tudo para você e você Sim. só paga e recebe. Né? Não tem mais trabalho nenhum. Só que aí a margem dessa pessoa, naturalmente, vai diminuir em relação à pessoa que sabe fazer toda a análise completa. Eu Só que aí essa pessoa que Vai lá. vai fazer a análise completa, ela tem isso como um cargo e não como Sim, um sim, como investimento, trabalho, né? é Não isso. como um... Aí É a mesma um coisa que trabalho. você é um contratar... entregável, né? Do É a mesma trabalho coisa da- que você contratar um fundo de investimento. Tem um gestor desse Exato. fundo que faz toda essa operação. Eu não tô ali análise por empresa, analisando o que vai fazer. Acho super justo. Eu falei que eu queria instigar mais o corretor, né? Qual é o tamanho desse mercado? Eu não sei se você prefere falar em cifra, enfim. Qual é o tamanho desse O mercado? mercado de leilão é bilionário, assim. Uhum. São infinitas oportunidades todos os anos. E a gente tem um cenário saindo, né, de pandemia que vai ser um cenário muito favorável para os leilões.
Porque durante a pandemia, a fase ali pesada, muitos bancos, principalmente a Caixa Econômica Federal, que tem uma pegada mais social, né, de banco, suspenderam as cobranças dos financiamentos. Então, deram essa possibilidade, obviamente que o banco nunca perde, né? Então, tinha ali condições de parar por alguns meses, só que depois tudo seria uma cobrado carência, né? Foi retroativo, mais ou menos uma carência. com juros em cima. Então, muita gente utilizou essa possibilidade, né, já arrastando algo que já não conseguiria pagar, e agora o mercado está voltando com tudo. Então, a Caixa Econômica, que foi o banco, né, que ficou mais tranquilo em relação a isso com as pessoas, agora está voltando com tudo. E vai surgir muita oportunidade no mercado de leilão, exatamente por essa demanda reprimida. Sim. E sem contar que durante a pandemia a gente também teve um outro cenário, né? O número de financiamentos cresceu muito, porque a taxa Selic estava muito baixa, então o crédito estava mais barato, muita gente saiu financiando, até porque tinha gente que estava com dinheiro investido em renda fixa, não estava rendendo mais nada, a pessoa teve que se virar para aplicar o dinheiro em outro lugar em busca de um retorno maior. E aí muita gente fez financiamento e também financiamentos ruins. Muita gente fez financiamento atrelado à poupança, que a Selic estava baixa, era A gente escuta muito a Selic isso, subiu, gente, né? A Selic subiu, vai subir os juros ali de uma forma absurda. E a pessoa não estava preparada. A gente tem uma cultura... A Caixa teve dessas taxas possíveis que era corrigida pelo IPCA. Era uma taxa pequenininha, A gente tem paguei muito cliente 3%. que a gente atende hoje em dia que fala, nossa, pra mim não dá, e enfim. Eles tinham um limitador, eu acho que todas elas tiveram um limitador, Sim, né? Eu acho que sim. chegava a 10, 12... Mas a questão é que a pessoa, quando ela faz um financiamento, ela pensa se a parcela cabe no bolso. E aí, não de nos repente, 30 anos na aumenta, frente. acabou. E aí o cenário vai mudando, né? Então muita gente também vai ficar inadimplente e a consequência vai ser leilão. Então leilão é sinônimo de cobrança de dívida. Acontece no país inteiro, porque basta ter alguém devendo em uma cidade que vai ter ali a possibilidade de acontecer um leilão. E geograficamente, tem algum lugar mais propício para leilão? Ou não? Os leilões acontecem no Brasil inteiro exatamente por isso, é cobrança de dívida. Naturalmente, quanto maior a cidade, mais oportunidade vai ter, porque é maior o Então, número São de Paulo, pessoas ali Rio, devendo, tem né? Então, Sim. cidades grandes costumam ter muitas oportunidades, porque a população é maior, tem mais gente devendo e aí vai ter mais imóvel. Mas, por outro lado, as cidades menores também têm oportunidades e É proporcional, um né? número Pelo que eu menor de entendi, é pessoas proporcional. interessadas. É isso. Muito bom. E quando a gente... Tudo bem que você já falou um pouquinho de futuro, assim, né? Por conta desse cenário todo. Mas quando a gente olha para o futuro do mercado de leilão, dessa questão imobiliária, como é que você vê o futuro disso? Como é que você vê se desenhando? Mais gente entrando, menos gente, o imóvel, vai mudar a tática, vai... Como é que você vê isso? Naturalmente, mais gente começa a olhar para o mercado, né? Começa a estudar, a ver que aqueles mitos não são reais, acompanhar gente que explica, fazer curso sobre isso e tal. E aí, natural que mais gente entre. Mas a gente vive num mercado de leilão hoje em dia que se você reunir 10 pessoas numa roda, e pode fazer isso inclusive no ciclo de vocês, de corretores, e falar sobre leilão, provavelmente os 10 ou 9 vão falar que é furada. Que não vale a pena arrematar. Então, se eu estou falando de um ciclo que as pessoas que trabalham com imóvel e ainda tem esse preconceito com imóvel de leilão, imagina para quem não tem nenhum tipo de contato. Né? Então, até mudar a mentalidade geral, bota aí anos e anos. E não sei se estou certo, mas você tem uma margem grande hoje também. Então, talvez essa demanda um pouquinho maior, ela até diminua um pouco essa margem no futuro. O pessoal começou a entrar, começou a buscar leilão e é um mercado que mais pessoas estão entrando, até porque o conhecimento gera isso, né? Você faz isso no curso. Sim. Então, quando você gera conhecimento, automaticamente você leva mais pessoas, só que a margem ainda é muito grande. Então, talvez gera uma concorrência um pouquinho maior. Pode diminuir um pouquinho essa margem, mas ainda tem muita coisa para acontecer ali, né? Faz sentido ou não? Não, faz muito sentido. Eu acho que o mercado de leilão, para ser um mercado que a pessoa que quer comprar um imóvel vai procurar em leilão, bota aí muitos e muitos anos, né? Vai crescer o número de participantes. Até mesmo por conta do prazo, né? Normalmente quem já tá querendo comprar um imóvel, ele quer mudar, ele quer... Então, assim, por mais que aconteça uma operação rápida, nos 12 meses, quando a gente vê esse cenário... Para quem quer realmente mudar de forma imediata, não é. Os 12 meses que eu falei lá é considerando a venda já, né? Sim, então, para quem mora, metade quebra do caminho, mais ou menos. pouco esse caminho. Há uma média de desocupação, quando a análise é feita corretamente, gira ali em torno de 3 e 6 meses, se for necessário uma desocupação por via judicial. Sim. Porque existe a ela ainda possibilidade está considerando de um acordo, o tempo de vender para retornar esse capital para o investidor. Então, para
para quem mora seria mais tranquilo, apesar de que, óbvio, né? Não é você ir lá pagar no dia seguinte você tá morando no imóvel. Ah, sim, é. Esse cálculo inclui se for um financiamento, então aquele tempinho ali do banco pagar efetivamente o investidor tá Nos dentro 12 3 da a venda? 6. Sim, Não, na venda. Só na compra. Não, na na compra, venda. Né? Não, Ah, eu entendi comprei errado. e eu preciso desse capital de Ah, novo. tá Eu bom, sou um tá bom. investidor. 12 meses já tá dentro desse prazo. Sim. Legal. Posso Você ir quer num falar? ponto? Vai. Assim, a gente tá falando para corretor, obviamente, só que aí o corretor ele pode pensar assim, mas eu não tenho como investir, eu não tenho capital. A gente já falou sobre essa possibilidade de você ter um investidor. Só que isso também funciona para o comprador final. Então, quando eu coloco a oportunidade de um imóvel que está num valor mais baixo e eu tenho compradores para aquela região, talvez ficar antenado nos leilões é bom também, porque eu trabalho, vamos dar um exemplo nosso, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Opa, pintou uma ótima oportunidade na Barra da Tijuca, eu estando antenado a isso e sabendo fazer essa operação, eu consigo, para o consumidor final também, apresentar uma boa oportunidade. Funciona? É normal? Funciona. Você já tem um comprador para aquela região específica, surge um imóvel. Você chega para o comprador, olha, eu tenho essas condições aqui, apresenta lá os dados que você tem do imóvel, né? Às vezes procura... Como a gente está falando de Barra, né? Vamos falar basicamente de condomínio. Então, você consegue achar outros imóveis similares naquele condomínio, para mostrar para a pessoa realmente uma Que realmente oportunidade, né? compensa. Você vai pagar aqui muito menos do que você pagaria no Vou mercado. trazer A gente nacional. vendeu um imóvel de leilão, era isso que você ia falar? A gente tá muito conectado, minha esposa. A gente vendeu um imóvel de leilão há pouquíssimo tempo. Claro que eu não vou falar valores, né? Mas, enfim. Ele comprou 60% mais barato do que a venda, assim. E olha que o comprador, ele fez pra morar, então... Mas mesmo assim, o comprador já pagou pelo menos 200 mil do que valia no condomínio. Porque ele já ganhou muito dinheiro em cima, né? A pessoa que estava vendendo depois do arremate. E mesmo assim, o comprador ainda se beneficiou disso, de alguma Sim. forma. A gente volta né? a falar Porque de é bem- margem, né? Sim. Ficou muito bom pro nosso comprador, que comprou de um investidor de leilão. Foi ótima opção. E o investidor de leilão ganhou Ganhou muito dinheiro. muito dinheiro em cima desse valor. Então, Sim. como em margem, né, a gente fala sobre isso. A gente tá falando bastante da parte boa do negócio, né? E aí eu queria entender assim, quais são os reais riscos? Toda operação tem riscos, claro que controlados, né? Mas quais são os reais riscos que existem quando eu falo da compra de um leilão de imóvel? O que realmente é preocupante, que pode dar errado, que eu tenho que ficar de olho? O que é? Então, que pode dar errado quando você tem conhecimento, o pior cenário quando você analisa tudo corretamente é você demorar um pouco mais para vender do que aquilo que você estava esperando. Porque quando a gente analisa toda a documentação corretamente, não vai ter um termo desconhecido que vai trazer um ônus que você não estava esperando e não vai sobrar uma dívida que você também não estava esperando. Aí eu tenho que fazer propaganda. Aí vocês falam com o casal de Carvalho que a nossa média de venda é em 54 dias. Boa, meu amor. Pode continuar. O risco do leilão está na falta de conhecimento. Tá em pegar um edital e não saber analisar se vai sobrar condomínio e IPTU para o arrematante. E às vezes isso aí é um baita risco se você não souber fazer análise correta. Gera prejuízo na Tem operação. imóvel que vai a leilão que tem dívida de condomínio superior ao valor de mercado do imóvel. Então, se você Aí não esquece. analisar... Não, o leilão ele pode passar a isenção, o edital, mas se você não analisar se aquele edital está passando a isenção, se vai sobrar para o Você vai ter um arrematante, problema. você vai ter um problema. Né? O maior risco do leilão seria você errar na viabilidade financeira, que é o cálculo completo de todos os custos que você vai ter da arrematação até a venda. Não é só o valor da arrematação, é só o valor da venda. Tem que pensar que tem comissão do leiloeiro. Tem registro, tem tudo. Como qualquer compra de imóvel, seja em leilão ou mercado tradicional, tem ITBI, tem um registro, né? Vai ter ali um pequeno reparo, uma reforma que você vai precisar fazer. Você precisa até contar um tempo razoável de venda para que você conte com IPTU e condomínio. Porque tem condomínio que é muito caro. Então, se você acha que você vai comprar e vender no mês seguinte, você vai ter um prejuízo, né? Dependendo do valor do condomínio. Então, eu sempre calculo lá 12 meses. Calcular os custos que você vai ter na venda. Então, vai vender por corretor, comissão do corretor. Vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, tudo isso tem que fazer parte ali da viabilidade financeira para que você não tenha prejuízo financeiro. Você já entra naquele leilão sabendo que pode te dar de lucro. E depois é a análise da documentação, dos termos ali para saber se vai ter algum ônus ou não. Né? Se você participa de um leilão e o leilão, por acaso, ele é anulado, o arrematante ele recebe tudo de volta com a devida correção monetária. Né? Então, é diferente de outros investimentos que você apostou numa ação, a ação despencou, se você quiser tirar seu dinheiro no dia seguinte, você perdeu. Você não tem dinheiro, é isso? Você perdeu tudo aquilo que caiu. É. Né? No leilão, se a operação for anulada por algum erro no procedimento,
você tem tudo restituído de volta com a devida correção monetária. Então, isso deixa o leilão muito seguro também. Uhum. O que você não pode fazer é errar na viabilidade financeira e errar na análise dos termos. Porque se tinha um termo lá, você leu, não interpretou corretamente a consequência, e aí depois do leilão aquela consequência for aplicada, aí você não pode desistir. O erro foi seu. Se você desistir, você vai ter penalidade. É como uma operação de compra e venda, né? Sim. Quando você desiste simplesmente, você tem uma penalidade, é Sim. isso. Até porque Eu você vou- atrapalha a operação de outras pessoas que estão Exato. nesse leilão. Eu vou me permitir colocar mais um risco, assim, e esse eu fico à vontade porque a gente vê muito isso. Se você quiser comentar, por favor. A gente tem clientes que compram em leilão e depois dão pra gente vender o imóvel. E tem imóveis que são muito bons. Mas a gente teve um caso recentemente de o bairro é bom, assim, é bom. É um dos bairros que a gente trabalha. É uma região muito boa também, que é a Freguesia. Você com certeza conhece. Só que ele comprou um apartamento, nem sei quanto ele pagou, sendo muito transparente, mas ele comprou um apartamento que o apartamento em si não tem uma viabilidade de venda. E aí, quando a gente foi até o local conhecer, eu apontei isso para ele. Inclusive, ele pede a nossa opinião e tal, e eu passei para ele. Eu falei, olha, a gente não acredita na venda. Por quê? O apartamento em si, a planta, ela é fantástica, de verdade, uma das melhores plantas que eu já vi. Então, a planta, ela é fabulosa. Só que da porta do apartamento para fora, o condomínio já é muito antigo, não tem estrutura, tá precisando de reforma geral. Então, quem é que investe em um apartamento para da porta para dentro ser lindo, porque você pode fazer uma reforma, e da porta para fora você vive em outra realidade de condomínio, Sim. entende? Mas Então, essa é uma questão da análise que ele viabilidade- consegue fazer antes. Perfeito, e tem que ser feita. É mais que um ser risco feito, que é. tem que ver direitinho, Tem que né? analisar. Eu acho que aí que entra um ponto muito legal de quem conhece o mercado. E aí, obviamente, eu vou defender o lado do corretor, mas por exemplo, a pessoa que está acostumada a comprar ou conhece muito a sua região também consegue fazer. Mas se você olha se a gente bota em número tudo desse imóvel, é perfeito. A gente tinha um valor por metro quadrado excelente, consegue vender, a localização é boa, só que é a vírgula que a Kézia colocou ali que não encaixa, que é o prédio, é um prédio muito grande, e aí é aquele prédio que é um corredorzão com 50 unidades. Precisando mega de reforma. Então, assim, é isso. Acho que aí é que tá a grande sacada e o grande diferencial de quem conhece muito bem o mercado, que talvez pularia essa opção e teria capital para uma outra que venderia muito rápido, como esse exemplo que a gente deu, que vendeu barato. Não, ele tem um outro que é na Barra que vai vender rápido. Porque o apartamento é bom, ele comprou, ele fez uma boa compra, entende? É isso. Mas isso é algo que a pessoa deve analisar antes, né? Sim. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo de leilão é porque você não consegue, via de regra, visitar o imóvel. Sim. E a regra do leilão até mesmo para o imóvel desocupado, porque o leiloeiro ele não tem uma equipe ali suficiente, corretores. né? Vamos supor que 30 pessoas estejam interessadas em visitar aquele imóvel. Ele não tem. Mas você pode ir até o local, você pode olhar, né? Mas você pode ir até o local, você pode ligar pro porteiro, você pode tentar falar com o síndico, você pode pedir ajuda de corretores locais. Você pode ir no Existe portal e ver o que tem Saber vendendo como é no que é o prédio. condomínio. Você pode ir num exatamente. portal e localizar outro imóvel à venda, ver o que Uhum. tem de interessante de infraestrutura ali. Então, existe uma infinidade de formas de você realizar isso hoje em dia dentro dessa casa. Sim. É muito raro que eu vá até o imóvel antes de arrematar. Sim. Raríssimo. Eu geralmente vou quando o imóvel é muito perto da minha casa, que aí eu fico curiosa e falo, não me custa Vai nada. paquerar, tá eu pertinho vou- e tal. Eu vou arrematar você. Aí eu vou lá e vejo. Mas quando não é, e a maioria dos imóveis que eu arremato não são perto da minha casa, eu faço tudo de forma remota. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer em imóvel dentro de condomínio é ligar para o condomínio, né? Praticamente todos os condomínios têm telefone na portaria. Na administração, se não na portaria, na administração. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fica assim, mas não vão passar informação para a pessoa que está do outro lado no telefone, né? É muito tranquilo de conseguir informação quando você usa um tom de voz simpático, você já fala que é de um leilão. Mas você não tá querendo nenhuma informação confidencial, nada disso. É Mas algo muitas vezes simples. eles passam informações de até que você nem perguntou, né? Tipo, de convívio da família que mora lá dentro. Se é uma família que briga muito, isso dá dor de cabeça pro condomínio, coisa Caramba, do chega tipo. nisso. Então, até esse nível de informação assim consegue. E quando tá com um imóvel dentro de condomínio, eu também acho fundamental ligar para lá para saber qual é o valor das unidades, das últimas vendas aí dentro do condomínio. Porque aquilo ali é um fator Determinante, concreto, né? Sim. Para que você uma informação concreta É um que dado você tem, né? real, né? Exato. Eu vou talvez sair um pouquinho desse lado técnico, mas você deve ter conhecimento de alguns corretores, pelo menos, pelo mercado que você vive, né? A gente vive mais dentro do mercado da corretagem. E o mercado da corretagem
é um terreno, digamos assim, que tem vários tipos de pessoas. Então, você tem o corretor que a gente defende, que é o corretor profissional, que ele é corretor, ponto. Ele vive daquilo, ele se dedica para aquilo, etc. E você tem o corretor que ele joga em várias pontas. Então, ele tem o trabalho dele, adiciona com a corretagem, ele tem... e dentro deste cenário, tanto um quanto o outro, você tem muita gente insegura. Porque toda vez que você fala de vendas, é óbvio que não é um resultado linear, né? Você vai ter meses melhores, meses não tão bons, enfim. E quando você começou nessa carreira, você fez uma migração, né? Uma mudança de mindset mesmo, né? Então, você mesmo começou citando, né? Me formei como advogada, queria ir para o mercado ali do concurso público, etc. E aí você vai para um terreno desconhecido, que, claro, você já colocou que você estudou, etc. Então, quando a gente pega essas pessoas mais inseguras, assim, independente de ser para migrar para o mercado de leilão ou assumir a corretagem, ou seja o que for, que dicas práticas de uma pessoa que viveu esse tipo de processo, que dicas práticas que você pode trazer para realmente abandonar essa insegurança? E outra coisa que eu acho muito importante você colocar nesse pitching é que talvez na época você tenha escutado de algumas pessoas assim, gente, você meio que vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Porque advogado tem uma carreira normalmente. A busca do concurso público que as pessoas querem é exatamente a estabilidade, né? Exatamente. Você deve ter escutado isso de algumas pessoas, assim. Então, de um modo prático, como é que você venceu essas coisas? Que conselhos você daria para alguém que está num momento de carreira que fala assim, cara, não sei o que eu quero, esse aqui é um campo inseguro, mas pode me dar mais retorno, enfim. Fala um pouquinho pra gente. O primeiro passo, assim, na minha trajetória foi entender que estabilidade não existe, né? Vocês são do Rio e vocês sabem que teve muito servidor público lá que ficou sem receber salário por alguns meses. Então, é óbvio que a vida de corretor, como a minha mãe é corretora, eu sei das dificuldades diárias, né? O corretor, ele precisa ter planejamento, precisa ter cabeça, porque em um mês pode ser que venda ali 3 imóveis e pode ficar que fique ali 3, 4 meses sem vender nada. Não precisa se programar para calcular tudo corretamente. E é um mercado que deslumbra muito, né? Porque do nada você tem um ganho e você fala, uau, eu vou viver disso pro resto da vida. Já começa a gastar por conta, né? Achando que vai ganhar. Mês que vem vai de novo. Aí já faz a dívida, já... É isso. A gente conhece corretor que troca de carro. Ganha comissão, aí já troca. E você fala, calma. Vamos fazer um planejamento financeiro. Eu já fui gerente de imobiliária. Eu tinha um corretor que aparecia de 3 em 3 meses. Ele vendia, sumia, ficava 3 meses só gastando, aí voltava e vendia de novo. Não, mas você ainda dava sorte de vender logo que voltava, tava bom, né? Às vezes pedia um negocinho emprestado, não, vou vender, aí vendia e voltava. Mas não aprendeu até hoje. Infelizmente. Então a primeira mudança foi realmente de pensamento, né? De pensar que estabilidade não existe. E o segundo ponto que eu acho que foi crucial na minha jornada para tudo, né? Foi entender o poder da internet. Eu acho que corretor, né, tirando só a parte de leilão, mas corretor que ainda não entendeu o poder de venda que tem anúncio no Instagram e no Facebook, ele tá parado no tempo. Aí eu vou ter que fazer propaganda de novo. Mas termina de falar, depois eu faço. Não, ele tá parado no tempo, porque hoje em dia é isso, né? Eu faço um desafio aqui para qualquer pessoa. Entra num portal de venda, tipo Zap, Viva Real, OLX, ou uma grande imobiliária digital, tipo Quinto Andar. Vai lá, faz uma pesquisa de qualquer imóvel. Fecha aquele portal, entra na sua rede social. Vai ter anúncio deles lá. Então, se eles estão captando cliente pelas redes sociais, porque você, como corretor, não faz esse trabalho diretamente. E o bom da rede social é que você pode entrar. Um mercado que há pouco tempo você não tinha. Exato. Antigamente entrava o Zap, o Viva Real, as imobiliárias grandes na televisão e você não tinha como entrar. Exato, você não tinha nem como competir, Agora não tinha dinheiro, não tinha capital. Agora você consegue lá pelo Facebook Ads programar um anúncio gastando relativamente pouco para atender o público que você quer. Então, para mim, quem ainda não entendeu o poder disso, precisa se atualizar. Porque senão realmente vai ficar parado no tempo. Então, seja para vender imóvel, seja para fazer anúncio de um imóvel que você está analisando de leilão, que você precisa de um investidor. Você vai lá, bota uma pequena publicidade, demonstra conhecimento na internet, né? Às vezes não tem nenhum centavo para começar com uma publicidade, mas cria um perfil conteúdo de valor, é isso aí. Coloca um conteúdo de valor. Vai chegar gente até você, né? E isso vai virando uma bola de neve. Quanto mais você vai crescendo, mais gente vem atrás de você, boca a boca. Então, você vendeu um imóvel para alguém hoje, foi tudo bem, né? Depois você vai ter recomendação para outro. Como é que funciona o mercado de luxo de imóvel? É tudo por boca a boca. Então, tem um amigo que comprou uma casa, tem um corretor lá que tem um monte de casa naquele perfil lá, vai indicar. Então, a gente vai trazer isso que fica restrito
para determinado segmento do mercado, para todo Uhum. mundo, porque todo mundo consegue usar essas estratégias. A gente acredita muito nisso. Eu falei que eu ia fazer propaganda, né? Mas agora falando sério, a gente tem um curso. A gente trabalha pela rede social, a gente se conheceu assim, né? Mas a gente tem um curso que é exatamente venda imóveis pelo Instagram, onde a gente ensina a criar desde a página lá no Instagram e no Facebook do zero e virar uma autoridade na sua região, né? A ser procurada, etc. E a gente fez isso exatamente pelo gancho do que o Diogo estava falando aqui, que a gente acredita nisso. E a gente acredita muito num mercado colaborativo. Então, assim, não é só o seu cliente que vai ver também. A gente tem vários corretores que entram em contato com a gente no Instagram falando: você pode anunciar meu imóvel? Você tem um cliente para tal coisa? Porque conhece o nosso trabalho por ali. Parcerias, né? Sim. Exatamente, é outro momento de mercado, Não, né? E eu, sempre que a gente fala desse assunto, eu gosto de falar, nem que a gente quisesse, a gente atenderia todo o mercado imobiliário. Não tem Não como. existe. Chega um Exato. limite. Então, É assim, isso. eu acho que uma forma legal da gente fazer isso é a gente fazer isso aqui. É a gente dividir conhecimento, que automaticamente essas pessoas, a gente vai ter um casal de Carvalho na Bahia, um casal de Carvalho em Minas. São pessoas que estão usando a mesma estratégia e crescendo o mercado junto. E aí são pessoas que vão aprender, que vão estudar, que vão ouvir a Priscila falando do leilão. E aí, automaticamente, o mercado vai para outro nível. A gente não tem mais aquele meia-boca. A gente não tem mais aquela pessoa que, corretor é tudo ruim. Não é. Porque você acabou caindo na mão de alguém que talvez era aquele corretor que estava meio lá, meio cá. Uhum. Agora não. Agora corretor mesmo, que tem cliente, que capta, tá no nível, tá estudando, tá aprendendo, tem dinheiro, porque ele tá vendendo. Com capital, ele investe na profissão dele, ele investe nos anúncios, começa a ter melhor. Então, acho que assim o mercado imobiliário vai crescendo, é o que a gente acredita, pelo menos. E nada melhor para acabar com insegurança de que dinheiro entrando no bolso, né? Então, assim, é um fato. Então, você precisa se profissionalizar Uhum. para aumentar o seu leque e aí nunca vai deixar de pingar para você. Isso. Agora, não dá para ficar parado, né? Achando que já conhece tudo, que não precisa adquirir nenhum Uhum. novo conhecimento, que não precisa se aperfeiçoar no que você já faz, que aí realmente o mercado vai andando. E você fica Assumindo uma parado. postura que o mercado tá ruim, você tá bom, Exato. né? É isso aí. As pessoas E sem adoram falar resultado, né? isso, né? O mercado imobiliário ou tá muito aquecido, ou tem gente que fala que não tá bom e tal. Sendo que quem trabalha direito nunca deixa de vender. É. A gente tem outra experiência própria, desculpa te cortar, mas que a gente foi a gente visitando o cliente, Mesma coisa. e aí a gente tá muito conectado. E aí 2 ou 3, na mesma semana, assim, 2 ou 3 clientes que a gente foi captar imóveis e fazer o trabalho de captação, falaram, cara, tá todo mundo falando que o mercado tá horrível, né? A gente falou, não tá horrível. Não, mas já vieram 3 corretores aqui e falaram que não é para ficar esperando, porque não vai vender. Um deles, inclusive, a gente vendeu. E aí, não tá. Muito pelo contrário. A gente tá vendendo, entende? Desde que eu não sou corretora, então não vendo imóveis de terceiros. As Sim. vendas que eu vou falar são sempre minhas, né? Uhum. Imóveis pessoais. Desde que a Selic começou a sair dos 2%, que nunca foi a realidade do Brasil, Uhum. eu recebia todo dia no Instagram algumas perguntas iguais. E agora, o mercado imobiliário vai dar uma desaquecida, porque os juros vão subir, o financiamento vai ficar mais caro, não sei o quê. Eu falei, gente, para mim isso é indiferente. Vou continuar arrematando os meus imóveis, vou continuar vendendo os meus imóveis. Uhum. E aí as pessoas continuaram nessa, né? E aí foi subindo. Teve um mês que dos meus imóveis eu vendi 3. E eu não sou uma imobiliária. Eu tô falando dos meus imóveis pessoais. Com a taxa de juros alta e 2 deles com financiamento. A pessoa não estava ligando para isso, né? Como eu falei, a cultura que a gente tem aqui é se a parcela cabe no bolso. Então a pessoa vai olhar para aquele momento se ela consegue pagar aquela parcela. Hoje eu recebi mais um contrato para eu analisar o que eu vou fazer logo que eu não saia daqui de venda de mais um imóvel meu. Então, assim, quem conhece o mercado, quem trabalha direitinho, e no leilão você tem uma grande vantagem em relação a isso, porque você compra com muito desconto. Sim. Você vai Então, vender por um preço competitivo. Uma estratégia que eu sempre adoto é vender um pouco abaixo da média de mercado. E nada porque o imóvel de leilão ele desvaloriza. Não é que nem carro. Carro de leilão desvaloriza. Imóvel não. Se você quiser vender pelo preço de mercado, se você quiser fazer uma baita obra para valorizar, você vai vender com a valorização, né? E a explicação para isso, que muita gente não entende, é muito simples. Um carro sem a manutenção adequada, às vezes com 2 anos, ele já vira sucata ou vai ter um custo muito alto, ele nunca vai voltar a ser o que ele era. O imóvel, a regra dele, que mesmo que a pessoa não tenha ali condições de realizar a manutenção adequada, é que não vai ter abalo na estrutura. Né? Você consegue reparar. Nem mudança na metragem quadrada, que é o que define. Então, Exato. Você consegue reparar ali com um gasto, às vezes, muito simples. Né? Eu sempre faço reforma
a mais barata possível. Meu objetivo com a reforma dos meus É vender, imóveis né? não é valorizar o imóvel, né? Não adoto estratégia de gastar 30 para subir 60 na venda. O meu objetivo é só aumentar a liquidez. É deixar o imóvel todo bonitinho para a pessoa que entrar e falar, nossa, tá bonitinho, vou precisar fazer alguns reparos aqui para deixar do meu gosto, mas nada. É mais Mas é acabamento do que habitável, né? reparo. Exatamente, mas é para causar aquela boa impressão, né? Eu tô falando de imóvel que é só meu, né? Não tô falando de um corretor que às vezes ele tem um leque ali de muitos imóveis para trabalhar. E eu consigo vender os meus imóveis tranquilamente. Então, apesar agora a Selic estar muito alta, obviamente o financiamento encareceu e meus vendas seguem acontecendo. A gente já passou por financiamento de 12% ao ano. Não é a gente melhor, ainda mas também não é tá a pior. distante dele, agora deu uma pausinha. E ainda tem outra questão que é bem discutível também, que é a questão de que, por mais que a Selic aumenta também, você ainda tem capital pagando fora do financiamento também, essa é outra discussão, mas assim, também não é nada tão absurdo porque as taxas de juros aumentam, né? Inclusive a de financiamento imobiliário. Você falou muito de estudo e você tem um curso, né? Aproveite já, aí você pode olhar para a câmera, falar com quem tá vendo no final, mas fala um pouquinho do seu conteúdo, de como o pessoal te acha nesse sentido de curso, fica à vontade aí. Tá. O Vivendo de Leilão, ele tá na turma 11, que as inscrições começam nessa segunda agora, então eu não sei se vai dar tempo das pessoas escutarem. É 26, certo? Tá. 26. Não sei quando é que o podcast vai ser liberado. Provavelmente vai depois. Vai depois, Vai ser depois. Então, se tá Provavelmente vai ser vendo na o podcast Mas vai estar aberto, depois, talvez. É tranquilo também, é só me seguir nas redes sociais, que de tempos em tempos eu abro turma, né? O meu objetivo no meu perfil é realmente ensinar, então eu trago muito conhecimento gratuito todo dia falando sobre os leilões, realmente ensinando a oportunidade desse mercado, tentando quebrar os mitos. E o curso é um passo a passo do começo ao fim, então da análise prévia até a tributação na venda do imóvel, com tudo que você precisa fazer para arrematar com segurança. É um curso voltado para o público em geral que realmente queira arrematar imóveis ou entrar nesse mercado trabalhando com isso, prestando assessoria para terceiros, que realmente queira se dedicar, vai ter todo o suporte dentro do curso para realizar arrematações seguras. Boa. E aí, só para completar, um corretor fazer é legal, porque Eu tenho você vai muito pegar aluno toda corretor. essa bagagem para vender para o seu cliente. Eu tenho muito aluno corretor e sempre falo para corretor que vem me procurar, né, não com o objetivo de vender curso, não, porque se o cara quiser comprar outro curso de leilão, ok. Mas é realmente para falar a oportunidade que ele tem, por já ter o caminho andado de ter gente procurando oportunidade no mercado imobiliário que está em contato com ele. Sim. Então é algo que eu acho Dá que pra para fazer um corretor vale diferencial, muito, né? Acredito que vocês, como corretores, assim como o mercado em geral, vocês conhecem muito investidor imobiliário. Então é uma oportunidade de pegar esse investidor imobiliário e falar, olha, você já olhou para leilão? Se você já olhou, mas ainda está um pouco reticente, né? O que você acha da gente conversar sobre isso, de explicar como é que Quais são funciona? os mitos de quem já olhou e não faz? Por que alguém que já olhou, já pesquisou, já estudou um pouquinho, vou fazer, por que essa pessoa não faz? O que tá na cabeça dessa O maior é realmente a desocupação, que a pessoa acha que vai ficar 2, 3 anos para desocupar e pagou e não vai conseguir utilizar aquele imóvel. Então isso é a maior barreira de entrada para o mercado dos leilões, é acreditar nisso. É o que eu vejo todo dia no Instagram, as pessoas com esse medo, né, e tendo que explicar que não é assim que funciona, que hoje em dia a gente tem uma legislação toda voltada para o arrematante. Então acho que o que barra mesmo a pessoa é o medo da desocupação. Da desocupação. Vamos pro jogo rápido? Vamos. Você começa? Começo. Então vai embora. Jogo rápido. A ideia é a gente pergunta alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, você responde. Tá. Bem programa de entrevista, até talk show de noite. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Fala Pobre. de imóvel. Muito bom. A gente é o top, É o esse top e das nossas perguntas. Casais inteligentes em Casais juntos. inteligentes- Sempre É vem que o as Pai Rico, coisas, Pai assim. Pobre, ele fala de imóvel, ele traz essa mentalidade de ativo, de passivo, né? Que a maioria das pessoas não Sim. tem. Então, Perfeito. Mas é muito bom Encaixa mesmo o livro. tranquilamente, Corretor, você que não leu, mais uma pessoa falando desse livro, corretor. Vai. Um filme. eu gosto da Grande Aposta, que fala muito sobre legal. a crise Do imobiliária. mercado imobiliário. É, bem legal. Americano. Massa. Ou seja, Uma frase. tem problema não, pode pensar. Pode pensar. Quer que a gente vá fazendo outra? Ela Daí você responde, vai invista em pensando. leilão. Adquira conhecimento e o mercado nunca fechará portas para você. Boa frase, muito boa frase. Valeu, inclusive. valeu o tempo do que ela ficou pensando. E uma inspiração. Qual a sua inspiração todo dia?
A minha inspiração é cada vez mais ter liberdade financeira para poder aproveitar a vida, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, então acho que não dá para você ficar focado em somente trabalhar e não conseguir curtir a vida. Sim. Então é isso que eu desejo cada vez mais. Então quem me acompanha lá no Instagram sabe que sempre que possível também eu viajo para aproveitar as coisas, porque a gente nunca sabe quando é que vai acabar. Então não adianta só trabalhar e não aproveitar a vida. É isso. E isso é uma vantagem que aquele mindsetzinho lá do fixo... Se eu tivesse no concurso público, eu não conseguiria. teria. Esquece, aí não Teria dava. um mês de férias no ano. Se a gente fosse pensar num sonho dentro do mercado, que você ainda sonha em realizar, que você ainda não realizou, o que você tem? O meu objetivo hoje em dia é atingir cada vez mais pessoas para mostrar que o mercado imobiliário pode ser uma grande saída de um investimento seguro, né, para que as pessoas percam esse medo, e até mesmo para atingir o público final e mostrar que, olha, você pode comprar um imóvel e realizar o seu sonho da casa própria, pagando bem menos do que você pagaria no mercado imobiliário tradicional. Então, o objetivo é realmente atingir cada vez mais pessoas para esse sentido. E um orgulho que você carregue em referente ao mercado, assim, uma realização que você fala, cara, fui eu que fiz. O maior orgulho é o curso. Eu já tive um grande número de alunos. Cada vez que eu recebo mensagem falando que fez a primeira arrematação, que fez a primeira venda e tal, é impossível não... Várias mensagens eu fico emocionada lendo. Então é impossível, é realmente um orgulho muito grande de conseguir mudar a vida de tanta gente através desse mercado. É massa. Quer fazer a próxima? Quero. A gente falou sobre o sonho, a gente falou sobre orgulho. Quando a gente fala de mercado imobiliário, o que todo profissional do mercado deveria ouvir? Deveria chacoalhar e escuta isso aqui. Sobre marketing digital. Aprenda sobre marketing digital, aprenda a vender. Busque o comprador diretamente onde ele está, no momento de lazer dele, rolando foto das pessoas no Instagram. Vai direto, aprende isso, que não vai faltar trabalho para você, né? E vai sempre entrar dinheiro no seu bolso. E a gente nem combinou. É. E não combinou mesmo. Mas isso é algo que eu reforço muito no curso, né? Tipo, tem que ser. Hoje em dia as pessoas estão o dia inteiro com o celular na mão. Sim. Né? Busca a pessoa diretamente onde ela está. Você consegue lá filtrar, captar exatamente a pessoa que você quer, com aquelas características, com determinada idade, né? Que pisou naquela rua. Você consegue definir completamente o seu público. Por que você deixa isso pro lado, né? Por que você vai ficar insistindo em modo arcaico de venda? Quando eu vejo um corretor de imóveis em sinal distribuindo panfleto, aquilo me dá um negócio de... A coceira, né? Não, você tá distribuindo panfleto para um monte de gente que não tem o menor interesse, às vezes, nisso, que você tá perdendo seu tempo, tá ficando em pé, pegando sol, quando E você quem podia... fez o panfleto e contratou ele gastou dinheiro. E não vai ser efetivo, exatamente. é isso. Quando você podia ir direto na pessoa que tá interessada no seu produto. A gente costuma brincar que é o sair de casa com propósito, né? Porque senão fica muito vago, muito, né? A pessoa Pode fica dar naquele certo, desespero pode da não venda, dar. tenta tirar pra tudo que é lado, mas não tem um sim. tiro certeiro. E algo que a gente defende muito, eu não sei se é a mesma coisa que você vai falar, mas algo que a gente defende muito é que o corretor ele não pode chegar nesse momento de desespero. Porque se ele chegar, ele perde a venda por puro desespero. Ele não vai vender, provavelmente. Agora, quando ele tá num cenário tranquilo, ele vai ali fazer o trabalho dele com competência, com seriedade, sem mostrar isso pro cliente, ele tem muito mais chance de chegar num resultado final bom, né? Exato. Não, e o que eu canso de conversar com um corretor e falar, por que você não faz ainda? A gente já botou uma caixinha dessa de pergunta lá na academia. Por que você não faz ainda? Dá trabalho, eu não sei. Só que o trabalho de ir pro plantão, de ficar na rua E com o o trabalho exemplo de se que você deu. estressar, né? Porque dá muito E mais não trabalho. ter resultado, né? Então, é um trabalho que você troca. O trabalho, na verdade, tenha As resultado e pessoas aquilo anda colocam sozinho. sempre uma desculpa, um problema em tudo, né? É. Quando se tem algo mais tranquilo de que você sentar na sua casa, abrir um computador e programar um anúncio, eu desconheço. A gente falou de uma frase, né? Eu lembrei agora da... Eu não sei de quem é, pelo menos eu não me lembro, que é quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Isso. E é exatamente isso. Se você for bom em dar desculpa, amigo, fica nessa, porque, né? Tem que mudar. A gente falou do que todo corretor deveria escutar. E o que todo cliente deveria escutar. E pode ser do seu mercado, tá? Não tem problema, não. O que todo cliente deveria escutar? Que o mercado de leilão de imóvel é um mercado que ele consegue aliar segurança, alta rentabilidade, né, muito diferente de outros investimentos que você tem, e consegue conjugar isso aí, então, para ter o melhor cenário possível dentro dos investimentos dele.
Porque quando a gente fala de investimento, existe lá um trio, né? Que é segurança, rentabilidade e liquidez. Se existem os três, é golpe, né? Não existe um investimento que consiga te dar os três ali. Então, se alguém fala que vai te dar 10% ao mês de forma segura e você tira o seu dinheiro a hora que você quiser, é golpe. É alguma pirâmide que você vai entrar. Sim. Então, o mercado de leilão de imóvel, ele não conjuga os três, né? Mas ele conjuga segurança e alta rentabilidade. E aí, para liquidez, o melhor... Mas ele pode te dar o terceiro, ó, e não é golpe. Aí o maior depende muito fator do... para você aumentar a liquidez é preço. Então, o mercado de leilão de imóvel ele tem esse grande benefício, né? Acabei de falar que uma das estratégias que eu adoto é aplicar um desconto na venda. E quando você aplica um desconto, você aumenta a liquidez do imóvel. Então, você consegue juntar aí. Eu tenho visto muita gente... Vou aproveitar e vou botar esse insight aqui para ver se você concorda. Eu tenho visto muita gente falar de preço. E até virais do Instagram, não, porque você não tem que vender preço, você tem que vender o valor e não sei o que lá. Tudo bem, dá pra gente ir pra essa linha. Mas o preço, ele é muito importante. É determinante, Não eu diria. tem como você falar o valor que você ele não fica vai vender acima, preço. mas não dá pra você Não oferecer tem. algo bizarro, assim, né? Então, vai preço contrapor, faz parte de isso. um dos pilares, né? O Kotler falava lá atrás, né? Um dos P's do marketing. Não adianta eu querer vender o melhor produto do mundo por um preço 5 vezes maior do que ele vale. Quando a porque gente não fala vai de vender. imóvel, a pessoa gostou de um imóvel, mas com certeza tem outros 30 imóveis naquelas mesmas características que ela vai gostar. Sim. O que vai levar ela para um ou para o outro no final? Muito provavelmente o preço. É isso. A não ser que ela tenha algo muito específico em um, é isso, É isso. né? Quer fazer a última? Faz você. Então tá. A gente quer uma referência no mercado. Aí pode ser alguém do mercado de leilão, pode ser alguém que te inspirou, enfim, uma Mercado referência no mercado. Vou ter que falar do meu irmão. Meu irmão é educador financeiro, para quem não conhece, é o Bruno Perini. Ele foi a minha maior referência no mercado, porque ele faz um trabalho de educação A financeira. gente acompanha bastante. De mostrar para as pessoas que investimento também, criar aqueles mitos que também existem em volta de investimento, que é coisa de rico, que só rico consegue investir, ou que não vai ter segurança, que você vai perder todo o dinheiro, que bolsa é cassino e tal. E ele veio quebrando todos esses paradigmas que existiam ali no mercado. E ele foi quem me incentivou a criar o meu Instagram. Que legal. Porque eu já trabalhava com isso, eu era muito tímida no começo, então os meus primeiros vídeos no Instagram parecem um robô falando. Mas todo mundo vai aprender. né? Isso aí. Oratória é prática, né? E ele que me deu o pontapé e falou, cria um Instagram, porque é um mercado que as pessoas precisam conhecer. Né? As pessoas têm muito medo sobre isso. Quando começarem a olhar na prática, e se tem uma coisa que eu me orgulho do Instagram, é que eu sou a única pessoa que fala de leilão que mostra os meus imóveis, que mostra reforma, que faço vídeo mostrando a parte do documento que tem o valor da arrematação, o valor da venda, que é para realmente as pessoas, né? Sim. Que sempre que você Dá fala, credibilidade, né? comprei, portanto, vendi, portanto, mas cadê o documento? Então tá aqui o documento, né? Não tem problema nenhum em esconder. Então, só meus dados pessoais e pronto, os valores estão lá, meu nome tá lá, tudo tranquilo. Então foi ele que me deu esse pontapé inicial aí, sou grata demais a ele e muito orgulhosa também da quantidade de vida que ele consegue impactar lá pelo trabalho dele. Que é muito legal também, gente. Se vocês ainda não conhecem, é um conteúdo que a gente já segue há bastante tempo, né? A gente vê o podcast, etc. É um conteúdo muito rico também, então vale a pena. Também, no sentido de fazer as coisas. A gente gosta muito. Não, tem muita dica legal no podcast deles, tem muita gente boa que eles levam lá, é bem bacana, vale a pena conhecer. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que conhecimento, a gente falou muito sobre isso. Sobre abrir a cabeça para novos mercados. Eu comecei brincando aqui que eu ia ter mais dicas e realmente eu tô voltando, já vou conversar Eu com tinha certeza. Mas o Diogo, ele tem essa característica. O Diogo nasceu empreendedor. Ele vai, por exemplo, o irmão dele, numa das formaturas dele, foi num hangar, né? Ele voltou para casa falando, vamos ter um hangar? Eu falei, calma. Ele é empreendedor nato, então ele já é empreendedor há muitos anos, a carreira dele é estabilizada no mercado imobiliário, ele me trouxe para o mercado imobiliário, ele já tem 13 anos, mas aí tem tudo a ver, né? Porque, por exemplo, no hangar a gente não tem domínio do negócio, mas a gente já tem meio caminho andado aí no leilão, né? Então aí eu tinha certeza ia ser que legal você ia falar. o hangar. Ia ser legal o hangar, mas ele é assim, Se ele tiver é algum empreendedor. hangar em leilão, me liga. Não, as brincadeiras à parte, como eu disse, ensino, acho que é exatamente isso, impactar outras pessoas com o que você sabe fazer. E, cara, eu acho que a gente deu uma aula aqui sobre marketing, sobre posicionamento, esse finalzinho sobre o que eu devo postar. Às vezes, muitas pessoas perguntam, o que eu posto? Posto seu dia a dia, posto o que você faz, posto você indo numa visita.
A gente até tem dificuldade de postar visita, né? Porque a gente costuma postar o entre visitas. A gente chega na visita, trabalha e a gente fala, caramba, a gente não gravou de novo. A gente, oi, gente, acabamos de sair daqui, mas a gente ainda não tá. Então, assim, poste o seu dia a dia, é normal. A melhor forma de você mostrar, eu costumo dizer isso também. E se coloca no lugar do cliente, né? Se eu fosse cliente, o que eu ia querer ver? É simples. Sim. É isso. A melhor forma de você mostrar que você é bom no que faz é você mostrar pro cliente que você sabe fazer. Exato. E o Instagram faz isso maravilhosamente. Exato. Você mostra ali, ó, eu sei falar sobre financiamento imobiliário, eu sei falar sobre documentação, eu sei fazer uma operação de leilão do início até o fim. Resumindo, o teu cliente está vendo. Aí na hora que você for mostrar um imóvel para ele, fala, caramba, é aquele que sabe fazer tudo, vou falar com ele. Fechou o ciclo do negócio, né? Exato. Deixa seus contatos, fala qual é o seu Instagram, enfim, se tiver mais algum contato que você queira deixar, fica à vontade e aí a gente chega ao final aí, mas deixa seus contatos pro pessoal te encontrar também. Acho que a forma mais fácil de encontrar hoje em dia é pelo Instagram, né? Então é @PriscilaPerini_. Tem meu site também, vivendosleilão.com.br. E aí, de uma das duas maneiras, você consegue me achar aí tranquilamente. Rápida. Foi ótimo, espero que você tenha gostado. Pra gente foi maravilhoso. Ótimo, gente. Obrigada pelo convite novamente. Um conteúdo riquíssimo, né? Que a gente não sabia Riquíssimo. muita coisa. E a gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Curte, compartilha, divida. Você sabe que a gente faz isso aqui de coração aberto para te gerar mais conhecimento. A gente falou muito sobre isso aqui nesse podcast. Abra sua cabeça para os leilões. Vai ter todos os contatos da Priscila aqui embaixo. E até a próxima. Até, gente, a gente falou muito de conhecimento. Então, assim, só aqui na mesa a gente tem 2 cursos de nichos diferentes, inclusive. Conteúdo tem muito para você se aperfeiçoar hoje em dia. Não fica para trás. Vem junto com toda essa galera do mercado que tá se posicionando e tá descobrindo a internet cada dia mais como, de fato, um palco para você mostrar tudo que você sabe fazer. Ó, já passou da hora. Já tem 2 aqui na mesa, vai lá, aproveita e já aprende junto com isso também. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau.